Chegou o momento quando a palavra de Deus será pregada. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará abordando o tema Razões porque devemos encher-nos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ordenou Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. A embriaguez, desde o princípio do mundo, tem sido um pesadelo para a humanidade. Saúde arruinada, reputação perdida, lares destruídos por causa da bebedeira. Sabemos diferentes formas de embriaguez. A física ou literal, quando o vinho fermentado é a causa, a exemplo do que ocorreu com Noé e com Ló, deixando trágicas consequências. Noé plantou uma vinha e embebedou-se. Lemos em Gênesis capítulo 9, versículo 21, que ele ficou despido diante dos filhos. Perdendo os sentidos, Noé tirou a roupa e se deitou nu. A nudez era detestada pelos primitivos povos semíticos, sobretudo pelos hebreus, que a associavam com a libertinagem sexual. O mesmo aconteceu com Ló, cujas filhas deram-lhe vinho, e com ele se deitaram. Que tristeza! Quantos têm procedido vergonhosamente por causa da embriaguez? Existe a embriaguez na mente, como aconteceu com Eva quando foi tentada pela serpente. Ela embriagou-se com a possibilidade de vir ser igual a Deus, e foi terrível sua queda. Saul, o primeiro rei de Israel, embriagou-se com a perspectiva de oferecer um sacrifício, tomando o lugar de um sacerdote. Isso também ocorreu com o rei Uzias, e o resultado é sempre desastroso. Existe também a embriaguez dos sentimentos, quando o homem perde o controle e torna-se um instrumento para contaminação e corrupção. A Bíblia registra o triste exemplo de Davi, que embriagou-se ao contemplar a mulher de Urias, mulher de um dos seus capitães, levando-o a cometer adultério e consequente homicídio. Terríveis foram para ele as consequências. Há ainda a embriaguez espiritual, quando o homem torna-se fanático e perde todo o senso de direção. A embriaguez, qualquer que seja o vinho, que a causa é sempre pecado. O apóstolo Paulo ressaltou na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, que os que se embebedam-se de noite. Nos faz entender que os que se embriagam sempre estão em trevas. O rei Belsazar embriagou-se e perdeu o reino e a vida, resultado de sua orgia profana. A embriaguez de Herodes custou-lhe também a vida. Ele teve uma morte horrível, sentiu uma dor intensa, foi literalmente devorado vivo, de dentro para fora, por vermes. Este tipo de morte era considerado uma das mais infames. O orgulho é um pecado sério, por isso Deus escolheu punir Herodes imediatamente. Deus não castiga todos os pecados imediatamente, mas levará todos a julgamento. O vinho, qualquer que seja ele, é sempre escarnecedor, e os que nele erram jamais serão sábios. Assim escreveu o sábio Salomão, e podemos ler em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Este versículo descreve a natureza e o mal impotencial da bebida fermentada. O vinho, como escarnecedor, frequentemente leva ao escárnio e zombaria daquilo que é bom. As bebidas alcoólicas, por serem alvoroçadoras, frequentemente causam distúrbios, inimizades e conflitos nas famílias e na sociedade. Esta condenação da bebida alcoólica não significa que a Bíblia condena o uso de todos os tipos de vinho. A palavra hebraica comum para vinho, no Antigo Testamento, frequentemente se refere ao suco de uva não fermentado. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, advertiu Paulo aos Efésios e ordenou, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo e, portanto, uma ordem. Estar cheio do Espírito não é uma opção ou uma sugestão. A ordem está no plural e, portanto,
se aplica ao corpo de Cristo coletivamente. O povo de Deus, coletivamente, deverá estar tão cheio de Deus através de seu Espírito. Por que razão devemos encher-nos do Espírito? Em primeiro lugar, porque é um mandamento divino e deve ser obedecido. O apóstolo João, na primeira epístola universal, capítulo 5, versículo 3, afirma que os mandamentos de Deus não são pesados. Em segundo lugar, porque é um desejo divino. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Disse Deus pela boca e ministério do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Deus mesmo propôs encher do seu Espírito o seu povo. E é chegado o tempo da maravilhosa dispensação do Espírito. Devemos todos beber nessa preciosa fonte de poder e gozo. A terceira razão, porque devemos nos encher do Espírito, é porque é esse o caminho divino para sermos testemunhas de Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Promessa feita pelo Senhor antes de ascender ao céu e cumprida no memorável dia de Pentecoste. Aleluia! Os discípulos tiveram de permanecer em Jerusalém até descer o Espírito que os qualificou para a grande obra de expansão do Evangelho. Uma vez cheios do Espírito, nada mais tiveram que esperar. Quantos querem fazer o trabalho de Deus cheios de si mesmo, confiantes em seu saber, condições financeiras, porém completamente vazios do Espírito, e o resultado é somente aparência? Tudo oco, vazio, porque falta-lhes a unção do Espírito Santo, tão indispensável aos pregadores do Evangelho. A quarta razão, porque devemos encher-nos do Espírito Santo, é porque as Escrituras nos mostram que os grandes homens de Deus do passado foram cheios do Espírito. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, era cheio do Espírito. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 9 a 12, que fixando Paulo os olhos num tal Elimas, um encantador, que procurava perturbar o seu trabalho, e disse-lhe: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Pedro, cheio do Espírito, juntamente com João, falou com muita autoridade perante o Sinédrio, dizendo: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Estevão, diante de seus algozes que o apedrejaram, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Extraordinário exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, damos-te graças, ó Pai Celestial, por ter conosco a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, enviada por Jesus Cristo para estar conosco. Te louvamos pelo batismo com o Espírito Santo, pela vida pentecostal,
porque sentimos a ação poderosa do Teu Espírito salvando, curando, libertando e enchendo os crentes com o poder do Santo Espírito. Que o Teu Espírito possa inundar os nossos seres, que o Teu Espírito encha a Tua igreja, que o Teu Espírito atue agora, onde quer que esteja o nosso ouvinte, precisando de salvação, de cura, de libertação e de bênçãos espirituais. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br